68. A vida cristã é ao vivo e a cores. Nós não vivemos, como diz o pastor Hernandes, numa redoma espiritual. E nesta manhã eu queria conversar sobre esse tema que é colocado nesse versículo. E eu quero falar sobre entregando os nossos fardos para Deus. Entregando os nossos fardos para Deus. Lê comigo o versículo 19 do capítulo 68. Salmo 68, versículo 19. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. De novo, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. 3 lições desse versículo. A primeira delas é que todos nós carregamos como crentes diariamente, dia a dia, vários tipos de fardos. Quando Jesus Cristo disse, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e segue-me. Há, meus amados irmãos, um fardo que está presente na luta diária do crente. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E é tão interessante porque nós vivemos sempre enfrentando lutas, angústias. Lutamos contra nós mesmos, contra a nossa natureza decaída. Isso nos sobrecarrega. Lutamos contra um mundo que nos atrai e que nos assedia. Lutamos contra forças espirituais. E a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos destruir. E isso gera aquilo que o salmista chama aqui de fardo. E o que é um fardo? O nosso glorioso Aurélio diz que fardo significa literalmente coisa ou conjunto de coisas mais ou menos volumosas ou pesadas que se destinam a transporte, carga, pacote, embrulho e volume. Figuradamente significa o que custa a suportar ou aquilo que impõe o quê? Responsabilidades. Preste atenção, eu e você, nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, nós tratamos no dia a dia com coisas que são insuportáveis do ponto de vista da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura espiritual, da nossa estrutura física até. E é tão interessante, porque na linguagem figurada, um fardo pode ser uma carga pesada e uma metáfora usada por Jesus quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. E é tão interessante porque a expressão grega, baros, significa um fardo físico, alguma coisa pesada. Mas há outra palavra para fardo no Novo Testamento, que é a palavra kopos, que é um fardo que significa bater, ferir. Assim, tudo que leva ao trabalho, ao esforço, à labuta, à dedicação, à responsabilidade, ao dever, isso se constitui na linguagem bíblica de um fardo. De um fardo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, levanta a mão. Eu não sei quantos fardos você está carregando hoje aí. E a Bíblia diz ainda que a gente tem que levar as cargas uns. Quer dizer, você tem que levar a carga da sogra, do cunhado, do irmão, do filho, do marido.
Não é assim? Mas a Bíblia vai mostrar para a gente, vai abrir uma coisa maravilhosa para a gente. E através da linguagem bíblica você vai descobrindo alguns fardos que nós temos que carregar e que nos oprime. Veja lá, em Mateus capítulo 20, versículo 12, aparece o fardo físico da labuta diária. Eu olho para vocês daqui e vejo um monte de crente esgotado de tanto trabalhar. Todo mundo trabalhando. Todo mundo cansado. Ainda bem que amanhã tem um feriadozinho, não é isso? A gente fica feliz quando tem um feriadozinho. Né? Para você sair da rotina, para você descansar. Eu creio que a maioria aqui, aqueles que são casais jovens, acordam todo dia às 5h30 da manhã. Tem que levar os filhos para a escola. Tem que trabalhar, tem que pagar a conta. É isso? Tem que cuidar no trabalho, o trabalho cada vez exigindo mais. E o primeiro fardo que a Bíblia fala aqui está em Mateus 20, 12, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. A expressão fadiga e o calor do dia aparece na língua grega como corpos, que é esse peso, esse fardo, essa responsabilidade que vem sobre aqueles que trabalham, que se dedicam ao trabalho, que precisam trabalhar. Por isso que Deus diz: do suor do teu rosto comerás. E graças a Deus, meus amados irmãos, a gente entende que trabalho é bênção, mas trabalho em excesso gera esgotamento. Responsabilidade em excesso gera cansaço, fardo, peso, que fere, que oprime, que esgota, que adoece. Mas, em 1 Timóteo, capítulo 5, 16, a palavra fardo é usada, isso aqui eu sei que aqui ninguém tem problema nessa área, que é na área financeira. Financeira. E Paulo vai usar uma expressão em 1 Timóteo 5,16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer aos que são verdadeiramente o quê? Viúvas. A expressão, e não fique sobrecarregada a igreja, a palavra sobrecarregada aqui tem uma conotação econômica e financeira, de responsabilidade financeira. E meus amados irmãos, eu sei que vocês não passam por isso, porque vocês não vivem aqui em São Paulo, mas na economia do país, mas a gente trabalha para pagar a conta. É ou não é? E quando o salário entra no final do mês, dura 5 dias. Até no Jack's Lunch, no restaurante internacional que nós temos aqui no Lago de Pinheiros, que a gente almoça lá, a partir do dia 25, o restaurante fica vazio. Ele falou: não, pastor, porque o pessoal já acabou com o vale. Então tem que comer uma coisinha que traz de casa. Então a gente vive, e meus amados irmãos, debaixo de uma opressão econômica. Porque tudo na nossa vida hoje gira em torno de dinheiro, de pagar, de adquirir, de guardar. E as pessoas estão exauridas do ponto de vista... O Serasa fez uma publicação semana passada que mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Endividados. A Bíblia fala que o sofrimento também é um fardo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Muita gente sofrendo por causa de doença, por causa de relacionamento, por causa de desemprego, por causa de doenças que são hoje, na sua grande maioria, os distúrbios mentais. E aqui eu queria dizer para você que a enfermidade, o sofrimento machuca. É um fardo muitas vezes na vida de pessoas, de famílias. E é tão interessante, porque a Bíblia não engana a gente. A Bíblia diz que aqueles que o Senhor Jesus ama também adoecem, e morrem, e sofrem.
E às vezes o sofrimento e a doença na nossa vida é um grande fardo, porque a gente gostaria de vencer essa doença, de superar essa doença, mas a gente está ali debaixo daquela opressão, sobrecarregado com aquilo. A Bíblia fala dos fardos dos vícios, Lucas capítulo 21, versículo 34. E Jesus reconhece nesse versículo a possibilidade de crentes viverem a opressão dos vícios sociais. E ele vai colocar lá em Lucas 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, a agenda que o mundo e que a sociedade está impondo para a gente, ela nos sobrecarrega, ela nos oprime. São desejos de consumos que são provocados, desejos que nós não temos, que nós não necessitamos. A gente olha para os adolescentes, para os jovens hoje, a opressão da desilusão, da falta de perspectiva, falta de emprego. Mas a Bíblia fala também, lá no Salmo 32, 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite, o quê? Sobre mim. Às vezes nós como crentes temos culpas e temos pecados escondidos, e a mão de Deus pesa sobre nós, e a gente carrega aquele fardo da disciplina do Senhor, do sofrimento oriundo daquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos, e nós muitas vezes não nos libertamos daquilo, nós não abandonamos aquilo, nós não confessamos aquilo, e muitas vezes até a gente já confessou, mas a gente não se apropria do perdão de Deus, da graça de Deus. Aquele pecado está sempre diante de nós, e nós não conseguimos nos libertar, ficamos presos a essa opressão da culpa. A Bíblia fala também, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E o que é levar as cargas uns dos outros? Aqui com certeza não está falando de casamento. Está falando aqui de relacionamento. Está falando principalmente aqui de relacionamentos com pessoas com dificuldades, com problemas, e que nós temos que caminhar com essas pessoas, sendo solidário a elas e ajudando essas pessoas. Significa o seguinte: você já tem tanto problema, você já tem tanta coisa para cuidar, e agora você chega na igreja e encontra um monte de gente com problema. E a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Existe uma carga que é colocada por Jesus, que é a carga das tradições religiosas. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem o quê? Movê-los. Os fariseus e os judaizantes da época de Jesus colocavam sobre o povo fardos religiosos. Opressão religiosa, fardo religioso. Religiosidade sem vida, religiosidade sem relacionamento com Deus, religiosidade de obrigação, religiosidade simplesmente que suga a pessoa, que maltrata a pessoa, que descaracteriza a pessoa. Mas, irmãos, todos nós temos fardos o quê? Diários. Mas a notícia é boa para você. Notícia é boa. O que diz aí? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o quê? O nosso fardo. Preste atenção. Nós temos fardos. Não sei qual fardo você está carregando hoje de manhã. Mas o salmista está revelando algo maravilhoso para nós aqui. Ele está dizendo que Deus é bendito
porque dia a dia Ele leva. Não diz levou, nem o quê? Levará. Está dizendo leva. Preste atenção. Se você está sendo carregado pelo Senhor, se você está nos braços de Deus, Deus está carregando você e junto com você todos os seus fardos. Você é um pacote para Deus. Tem base bíblica para isso? Vamos ver lá Isaías, tem um texto. Isaías capítulo 46. Versículo 3 e 4. Isaías 46, versos 3 e 4. Vamos ler juntos aí? Isaías 46, 3 e 4. O que diz? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis e vos... Preste atenção. O texto está dizendo aqui que nós somos um pacote completo nas mãos de Deus. Deus me carrega, carrega você. Diz que carregou quando você era novinho. Sabe aqueles fardos da infância? Você que é adolescente, está aqui cheio de fardo da adolescência. Você que é jovem, Deus está carregando você com todos os seus fardos. O problema é que nós precisamos tirar esses fardos das nossas costas, entregá-los para Deus. Bendito seja Deus, o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Ele já está nos levando. Deus é a nossa salvação. O que significa isso? Significa que Deus pode resolver esse fardo que eu estou carregando, Ele pode me aliviar desses fardos, eu posso transferir para Ele esse peso. Linguagem da Universal. Sessão de descarrego. Eu posso lançar sobre Ele toda o quê? A minha ansiedade, porque Ele tem cuidado. Tem cuidado, não é cuidou, tem cuidado. Você já está sendo carregado por Deus, você já tem sido cuidado por Deus, Deus já é o seu Salvador, o seu Senhor. Ele já está todos os dias, cada dia da nossa vida nos levando, mas nós precisamos entregar para Ele. Entregar para Ele. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para isso, irmãos, é confiar nessa promessa de Deus. Jesus fez um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E às vezes a gente pensa que ter descanso para a alma é só no dia que eu aceitei Jesus. Não, todo dia, nós precisamos descarregar, nós precisamos transferir para Deus, nós precisamos colocar diante dEle. Primeira coisa que você precisa fazer: aceite o convite de Jesus. Se você está cansado e sobrecarregado nessa manhã, vamos a Jesus. Venha a Jesus. Atenda o convite dele. O convite dele é específico, é exclusivo. Cansados e sobrecarregados. Quem convida é Jesus. Ele convida você para o alívio, para o descanso. Segunda coisa que eu acho interessante para a gente deixar ou experimentar é deixar de lutar em vão. O salmista diz: bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Entregue o seu fardo para Jesus.
Lance sobre Ele agora toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, preocupado a sua alma, descarregue sobre Ele. Spurgeon tem um pensamento que ele diz: uma pequena fé levará a vossa alma aos céus, mas uma grande fé trará os céus à vossa alma. Nós precisamos aprender a trazer o céu para a nossa alma. E nós trazemos o céu para a nossa alma quando nós lançamos sobre Jesus, ou para Jesus, ou em Jesus, todos os nossos fardos, tudo aquilo que nos preocupa, que nos sobrecarrega. Mas veja o que está escrito lá, 1 de Pedro 5, e eu vou encerrar. Sabe o que é que nos impede de lançar sobre Ele a nossa ansiedade? É o orgulho, é a soberba. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Pedro, que foi soberbo, Pedro, que apanhou por causa da sua soberba, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Essa mão poderosa de Deus aqui, irmãos, é a mão de Deus que salva, que levanta, que consola, que disciplina. A mão de Deus na Bíblia é um termo antropomórfico que expressa todo o agir de Deus. Então, se você quer hoje receber o consolo, se você quer que a mão de Deus o levante nessa manhã, humilhe-se, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero encerrar citando um pensamento e contando uma historinha muito simples. Deus conserta um coração partido se lhe dermos todos os pedaços. Se nós nos colocarmos inteiramente diante de Deus, com humildade, sabendo que nós não podemos sobreviver com esse fardo que nos oprime, que nos sobrecarrega, Deus vai fazer o milagre da nossa vida. Mas nós temos que entregar tudo para Ele. Uma certa senhora com um grande fardo, nessas beiras de estrada de roça, esperando uma carona para ir para a feira da cidade vender um fardo que ela estava lá, com verdura que ela havia plantado. E aí passou um caminhão, o caminhão parou, deu uma carona, ela subiu no caminhão, só que ao subir o caminhão, ela ficou segurando aquele cesto. E o motorista achou estranho, depois de andar 1 ou 2 quilômetros, parou o caminhão e disse: mas por que a senhora não põe o fardo embaixo? Porque o caminhão já está carregando a senhora e o fardo. Às vezes, irmãos, nós estamos em Jesus, nós somos crentes, mas nós não lançamos sobre Ele, nós não nos apropriamos dessa verdade bíblica. Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Preste atenção, Deus é especialista em fardo, porque todos os nossos fardos Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então entregue esse fardo para Jesus. Coloque isso diante dEle. E Ele vai trazer descanso e alívio para a sua alma. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu estou com uns 2 ou 3 fardos que eu preciso entregar para Deus nessa manhã. Eu não sei você, como é que você está. Coisas que nos preocupam, coisas que nos angustiam, coisas que a gente queria se livrar, se libertar. A pior coisa que você pode dizer para um ansioso é dizer assim: não fique ansioso.
falar para um deprimido, reaja. Só Deus, irmãos. Só Deus pode curar o coração da gente. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui inteiros, ó Deus, nas tuas mãos. Nós somos tão frágeis. Nós somos tão fracos. Mas nós somos tão soberbos, tão orgulhosos. Nós não temos forças para carregar absolutamente nada, nem nos carregar, Senhor. É o Senhor que nos carrega. É o Senhor que nos alivia. É o Senhor que nos conduz. Pai, nós estamos em nome de Jesus transferindo para o Senhor nessa manhã todos os nossos fardos. Nós estamos nos humilhando diante da tua, ou sob a tua poderosa mão, para que esta mão nos levante, nos exalte, nos cure, nos restaure, para o louvor da tua glória, Senhor. Não permitas, Pai, que nós fiquemos aqui ansiosos, angustiados, com coisas, situações, problemas, relacionamentos, lutas, que nós não temos força para resolver. O Senhor conhece a luta de cada um aqui, lutas nos relacionamentos, lutas, ó Deus, no trabalho, na família, luta financeira, luta de qualquer tipo de opressão, ó Deus. Tu sabes todas as coisas. Então que nesta manhã o Senhor traga alívio para a tua igreja. Que o Senhor possa trazer consolo para cada ovelha que está aqui, Senhor. Sarando, curando, restaurando, Senhor. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Convido os presbíteros para vir aqui. Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, já levou sobre si todos os nossos fardos. Então o que nós temos que fazer nessa manhã é agradecer a Jesus. A palavra Eucaristia no grego significa ações de graça. Quando a gente come o pão e bebe o cálice, nós estamos ou devemos agradecer a Deus por aquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Este é o sentido da Santa Ceia. Celebração de gratidão. Convido o presbítero Luiz Fernando para fazer oração. Curve a sua cabeça também. Confesse os seus pecados a Deus. Vamos consagrar os elementos para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Querido Deus, queremos consagrar esses elementos, Senhor, lembrando, Senhor, que foi feito na cruz, Senhor, aquele dia que o Senhor morreu por nós, livrando-nos, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, Senhor. Somos pecadores, não merecemos nada. E aqui, Senhor, lembrando tudo isso que o Senhor fez por nós. Oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Você que é membro aqui da igreja, você que é membro de qualquer outra igreja evangélica, se você está em plena comunhão, você pode participar. As crianças não participam, e você que é pai, por favor, não dê vinho e pão para o seu filho. Quando ele estiver na idade da razão, ele vai fazer a sua pública profissão de fé, se batizar, se não for batizado, e poderá participar de forma consciente da ceia do Senhor.
pão da vida celestial, maná, dele quem comer para sempre viverá. Em seu corpo repartido, somos um só povo unido, pelos laços de amor do teu Santo Espírito. És Jesus da vide o doce fruto, vida abundante que nos satisfaz. Pelo sangue da tua cruz alcançamos vida e luz, cálice transbordante de alegria e de paz. Celestial, maná, dele quem comer para sempre viverá. Em seu corpo repartido, somos um só povo unido, pelos laços de amor do teu Santo Espírito. Jesus da vide o doce fruto, vida abundante que nos satisfaz. Pelo sangue da tua cruz alcançamos vida e luz, cálice transbordante de alegria e de paz. Pelo sangue da tua cruz alcançamos vida e luz, cálice transbordante de alegria.
Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos o último hino de encorajamento, ceifeiros do Senhor. Teremos o ofertório também. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados e sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, esse ele já venceu. Os que esperam do Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém, irmãos? Quem gostou de ter vindo do culto hoje de manhã? Levanta a mão. Dá a mão para o seu irmão aí, vamos orar. Senhor Deus, renova as forças do teu povo. Que através dos sacramentos, da palavra, do louvor, da oração, o coração do teu povo possa ser encorajado nessa manhã. Tira do coração do teu povo todo desânimo, toda tristeza. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Anima, renova, dá perspectiva, Senhor. E acima de tudo, a consciência de que nós não estamos sozinhos. E que o Senhor está conosco. Queremos orar neste momento a oração que o Senhor nos ensinou, como igreja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo,
esteja sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor.